E se o homem que veio limpar o chão consertasse algo muito mais valioso em silêncio? E se um pai solteiro, desgastado pela vida, mas rico em bondade, entrasse em uma torre corporativa procurando um emprego de faxineiro, sem saber, removesse a poeira do coração de uma mulher? Isso não é um conto de fadas. É uma história de amor baseada em verdades duras, momentos gentis e o tipo de cura que não grita. Ela simplesmente aparece. E no centro de tudo está uma menininha com um desenho de giz de cera, uma mulher que esqueceu como sorrir e um homem que nunca parou de notar as coisas que importavam. Então, se você acredita em segundas chances, heróis quietos na magia de ser visto pelo que realmente é, fique com a gente. Antes de começarmos, se esse tipo de história toca algo em você, histórias de amor, bondade e o poder das pessoas comuns, por favor, considere se inscrever no canal. É de graça e nos ajuda a compartilhar mais histórias curadoras com quem mais precisa delas. Agora, deixe eu te contar a história do coração mais limpo da sala. Pai solteiro em dificuldades apareceu para um emprego de faxineiro. Assim a mulher perguntou se ele se casaria com ela em vez disso. A chuva veio cedo naquela manhã, grossa e implacável, como uma dívida velha finalmente cobrada. O vento varria a cidade de São Paulo, jogando água de lado e mordendo cada pedaço de pele exposta. Lucas Santos envolveu os braços ao redor da filha de 6 anos, Júlia, enquanto desciam do ônibus perto do imponente prédio de vidro da Maritec. Os dedinhos dela se agarravam à gola dele, as bochechas vermelhas pelo vento, os olhos grandes debaixo de um gorro de lã 2 tamanhos maior. Ele ajustou as alças da mochilinha dela e sussurrou, quase lá, meu amor. Só mais uns passos. Os dois avançaram, passando por sapatos polidos e casacos sob medida que mal os notavam. Dentro do prédio, o calor saía das saídas de ar no teto e os pisos de mármore brilhavam tanto que Lucas viu o reflexo das suas botas de trabalho gastas. Elas pareciam fora de lugar ali, arranhadas e sujas de sal, como se tivessem passado por uma dúzia de invernos e mal sobrevivido. Ele guiou Júlia até a área de espera, um lounge elegante com arte abstrata e conversas sussurradas. A recepcionista olhou rapidamente, mas não disse nada enquanto Lucas se sentava, puxando a filha para o colo. Ela se aninhou nele instintivamente, a cabeça no peito dele. O cheiro de pinheiro das guirlandas de Natal não mascarava a esterilidade subjacente do sucesso. Não era o mundo deles, mas eles estavam tentando. Lucas enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um envelope amassado. Dentro estava uma cópia do currículo dele, 2 páginas, a tinta um pouco borrada pelo suor e pela esperança. Levou 3 noites para escrever, não pelo que dizer, mas por como se fazer soar mais do que apenas um homem tentando manter as luzes acesas. Ele costumava construir casas, boas mesmo, depois o acidente, as demissões e o silêncio que veio depois das candidaturas enviadas para o vazio. Então, quando viu a vaga de faxineiro na Mari anunciada online, ele viu como um sinal. Não importava se era limpar chão ou esfregar pias. O que importava era manter Júlia alimentada, vestida e segura. — Você tá nervoso, papai? Júlia perguntou, a voz suave e sonolenta. Ele olhou nos olhos dela, tão parecidos com os da mãe, embora ela mal se lembrasse dela. Não, ele mentiu gentilmente. Tenho minha garota da sorte comigo. Como eu não ia conseguir o emprego? Ela sorriu, mostrando o espaço onde o dente da frente costumava ficar. Lucas beijou o topo da cabeça dela bem quando o elevador apitou do outro lado do saguão. Dele saiu uma mulher em um casaco de lã branco de inverno, os saltos clicando suavemente no chão. Ela tinha o tipo de presença que fazia os cômodos silenciarem por um instante. Mariana Silva não se vestia para chamar atenção, mas o mundo notava mesmo assim. A expressão dela era calma, indecifrável, como a superfície de um lago quieto escondendo as tempestades por baixo. Ela mal olhou para ninguém até os olhos pousarem no único homem na sala cujo casaco tinha emendos nas mangas e cuja filha se agarrava a ele como se ele fosse o último porto seguro em uma tempestade. Lucas não a notou no início. Estava ocupado secando as mãos de Júlia com um pano do bolso, mas Mariana notou eles. Ela parou brevemente. Algo no olhar dela amoleceu. Nostalgia talvez, ou reconhecimento de um tipo diferente de força. Depois virou e andou para a mesa da recepção. Lucas a viu de relance e se levantou rápido, quase rápido demais. O currículo dele voou para o chão,
e ele se abaixou para pegar bem quando Mariana virou. Por um segundo surreal, eles se olharam nos olhos. Os dela eram verdes, cinzentos, inteligentes e mais afiados do que pareciam de longe. Os dele eram um tom de azul que pareciam cansados, mas não quebrados. Olhos honestos. Ela acenou uma vez, educada mas distante. Ele deu um sorriso pequeno, do tipo que você oferece para alguém que provavelmente nunca vai ver de novo, mas o destino tem um senso de humor estranho. A recepcionista gesticulou para ele. Senhor Santos, por favor, suba para o 22º andar. A senhora Silva vai te atender agora. Lucas piscou. Senhora Silva. Ele olhou para Júlia, depois para a mesa de novo. Sim, aciou. Ela pediu para fazer a entrevista pessoalmente. Júlia arfou. A chefa. Lucas se agachou ao lado dela. Volto já, meu bem. Fica quietinha, tá? Ele pegou o elevador com a mente confusa e o coração acelerado. Não estava vestido para o escritório de uma CEO. Não estava preparado para nada além de um esfregão e um chaveiro. No 22º andar, vidro e aço se estendiam infinitamente. A vista atrás da mesa de Mariana revelava uma cidade coberta de cinza. Ela estava perto da janela, braços cruzados, o casaco agora jogado em uma cadeira de couro. Virou devagar quando ele entrou. Gosto de conhecer todo mundo que pode entrar no meu time, ela disse sem preâmbulos. Até as pessoas que mantêm as luzes acesas e os pisos brilhando. Lucas engoliu em seco. Não esperava. Quer dizer, obrigado por tirar o tempo. Ela indicou para ele se sentar, depois olhou o currículo dele. Você construía casas antes. Sim, senhora. E agora se candidatando para limpar escritórios. Sim, senhora. Por quê? Ele não recuou. Porque é trabalho honesto. E porque tem uma menininha que precisa de mais do que só amor para se virar. Houve silêncio. O tipo de silêncio que fala. Mariana tamborilou o dedo na mesa uma vez, duas. Depois olhou para ele com algo mais gentil do que antes. Admiro isso, ela disse. Entramos em contato. Lucas acenou. Se levantou e andou para a porta. Senhor Santos, Mariana acrescentou bem quando ele pegou a maçaneta. Sim. Sua filha. Ela me chamou de chefa. Ele sorriu envergonhado. Crianças falam as coisas mais doidas. Os lábios de Mariana se curvaram. Não exatamente um sorriso, mas a ideia de um. Já gosto dela. A tempestade de chuva fora continuou pela tarde, mas dentro das paredes reluzentes da sede da Maritec, o tempo parecia se mover em um ritmo diferente. Preciso, clínico, quase quieto. Lucas voltou para o saguão, as bochechas avermelhadas, a mente ainda rodando pela entrevista inesperada com a CEO em pessoa. Júlia estava sentada pacientemente em uma poltrona. Iluminou quando o viu. Correu para o lado dele, as luvas balançando, a mochila quicando atrás. Você conseguiu? Ela perguntou em um sussurro, como se as paredes pudessem ouvir. Lucas sorriu suavemente, descansando a mão na cabeça dela. Não sei ainda, minha filhinha, mas a chefa disse que gostou de você. Júlia irradiou. Talvez ela precise de uma princesa no time também. Ele riu e a puxou para perto. Se empregos fossem ganhos só com doçura, Júlia seria CEO há anos. Enquanto isso, 22 andares acima, Mariana Silva estava na janela do escritório, vendo a chuva cair de lado pelos quilines da cidade. Sua assistente, Camila, entrou quieta, um tablet na mão. Cancelei as próximas 2 ligações como você pediu, Camila disse. Mais alguma coisa? Mariana hesitou. Aquele homem que veio para a vaga de faxineiro, Lucas Santos. Camila piscou. Quer um follow-up? Mariana balançou a cabeça. Ainda não. Só mantém o arquivo dele no topo da pilha. Camila demorou, curiosidade nos olhos, mas sabia que não devia perguntar. Mariana Silva não era conhecida por sentimentalismo. Era conhecida por construir um império de tecnologia do zero, sobreviver a 2 aquisições hostis e ser a CEO mulher mais jovem a aparecer na Forbes 2 vezes antes dos 40. Mas algo na voz dela amoleceu. E isso, para quem a conhecia, era quase alarmante. Naquela noite,
No apartamento modesto deles, Lucas cozinhava o jantar enquanto Júlia coloria na mesa. O cheiro de queijo quente e sopa de tomate aquecia o espaço mais do que o aquecedor piscando jamais poderia. Ela tem cabelo bonito, Júlia disse de repente. Lucas virou do fogão. Quem? A chefa. Parecia alguém de filme. Lucas sorriu. Acha mesmo? Júlia acenou, arrastando um giz de cera na página. Ela parecia sozinha. Ele parou, espátula no ar. Por que você diz isso? Não sei. Júlia deu de ombros. Ela tem aqueles olhos como uma bibliotecária quando ninguém pega livros. Lucas olhou para a filha. Ela tinha um jeito de ver as pessoas que o deixava orgulhoso e um pouco impressionado. Serviu a comida e sentou ao lado dela, gentilmente tirando o cabelo do rosto. As pessoas podem parecer fortes por fora e ainda faltar algo por dentro, ele disse baixinho. Como quando você não tinha trabalho? Júlia perguntou. Ele acenou. Exatamente assim. 2 dias passaram sem notícia da Maritech. Lucas não esperava um milagre, mas torcia por um. Preencheu outras candidaturas, consertou o degrau quebrado de um vizinho por dinheiro de gasolina e ajudou a limpar a calha da dona Ana, no apartamento 4B. Não reclamava. Aprenderá muito que resiliência não era barulhenta. Era quieta, constante, como respirar. No 3º dia, um carro preto elegante parou na frente do prédio deles. Júlia pressionou o rosto na janela. Tem um carro chique lá fora, papai. Lucas olhou da pia, pano de prato na mão. Uma batida veio. Ele abriu a porta e encontrou um motorista de terno segurando um envelope selado. Sem palavras, só um aceno e a entrega. Dentro do envelope estava uma carta datilografada assinada, no final com tinta que brilhava levemente. Caro Sr. Santos, teremos prazer em oferecer a vaga de faxineiro na Mari. Efetivo imediatamente. Você está convidado para o almoço da empresa nesta sexta. Sinta-se à vontade para trazer sua filha. Mariana Silva. Lucas sentou na cadeira da cozinha olhando o papel. Júlia pulava no lugar. A gente conseguiu. Ele expirou devagar, acenando. Conseguimos. A cesta veio rápido. Lucas passou ferro na única camisa boa dele, amarrotada mas limpa, ilustrava as botas até quase passarem por decentes. Júlia usou o vestido mais bonito, rosa com flores desbotada, de um prendedor brilhante que pertencia à mãe. Na Maritech, foram guiados para um jardim no terraço, surpreendentemente verde apesar da estação, graças a sistemas de aquecimento e painéis de vidro. Mesas arrumadas em linhas elegantes e música tocava suave no fundo. Lucas se sentiu como convidado no casamento de outro. Então, Mariana chegou. Vestia azul marinho, simples, sob medida, impressionante. O olhar dela varreu a multidão e pousou em Júlia primeiro. Ela sorriu. Senhora chefa, Júlia chamou alegre, ganhando uma onda de risadas educadas dos próximos. Mariana se aproximou, agachando no nível dos olhos de Júlia. Você está animada para começar um novo emprego, senhorita Santos. Júlia riu. Papai que conseguiu o emprego. Eu sou só assistente. Mariana olhou para Lucas, a expressão indecifrável por um momento. Você limpa mais do que pisos, senhor Santos. Vi isso no primeiro dia. Ele não soube o que dizer, então simplesmente disse, obrigado. Ela se endireitou e olhou para os convidados, depois de volta para Lucas. Você já pensou em como às vezes as pessoas entram na sua vida não para consertar, mas para lembrar o que valia a pena construir desde o início? Ele não respondeu de imediato, mas algo dentro dele se mexeu. Ele construíra coisas a vida toda. Casas, móveis, planos que nunca deram certo. Talvez, só talvez, fosse hora de construir algo mais. A manhã de segunda no céu acima de São Paulo ainda curava as últimas machucaduras da tempestade. Azul pálido pressionava nuvens baixas e a cidade zumbia devagar de volta à vida. Mas dentro da Mari, tudo brilhava como se a chuva nunca tivesse acontecido. Lucas Santos chegou 20 minutos cedo. Vestia o uniforme que lhe deram. Macacão azul escuro com um pet de nome que não pediu, mas apreciou. Lembrava os dias em que tinha uma profissão, um título. Lucas costurado no peito como uma reintrodução quieta ao mundo. Seu primeiro trabalho, o saguão principal.
Deram um carrinho com suprimentos, um chaveiro pesado com portas que ainda não abrirá e uma prancheta detalhando zonas de limpeza. Mas ninguém mencionou o armário de arquivos travado no corredor de RH ou a luz piscando constante na sala de intervalo do segundo andar. Ninguém disse nada sobre a torneira vazando no porão ou o corrimão solto na escada de incêndio. Lucas notou tudo e, ao meio-dia, consertara 3 dos 4. Lá embaixo, Mariana Silva sentava atrás da mesa larga, folheando os relatórios da manhã. Sua assistente, Camila, estava do outro lado com uma tensão familiar nos ombros. Tem falatório sobre o novo contratado, Camila disse finalmente. Mariana não olhou para cima. Deixa falarem. Dizem que ele consertou a linha de água perto da contabilidade antes do time de manutenção registrar o chamado. Manutenção não sabe se ele está mostrando superioridade ou fazendo um favor. Mariana largou a caneta e encontrou o olhar de Camila. Ele não está aqui para impressionar ninguém. Está aqui para trabalhar e claramente faz isso bem. Camila se mexeu. Ele também reorganizando o armário de suprimentos. Mariana ergueu uma sobrancelha. Ele o quê? Alfabetizou tudo. Até achou 6 lâmpadas faltando em uma caixa de toalhas de papel de 2019. Um instante passou. Depois um sorriso puxou o canto da boca de Mariana. Mal visível, mas real. Me lembra, ela disse, voltando ao relatório. Qual o título do emprego que demos a ele? Faxineiro. HM. Ela olhou pela janela. Parece inadequado. Na terça, Lucas fez rondas quietas por todos os andares exceto a ala executiva. Não porque não podia, só não se sentia pronto. Remendou um arranhão na parede do saguão usando tinta sobrando que achou no estoque. Reconectou um secador de mãos defeituoso no banheiro do 3º andar. Ajustou a altura de todos os quadros tortos no corredor fora da finanças porque estavam desalinhados e isso o incomodava. Ninguém pediu. Ele só via coisas que os outros ignoravam. Naquela tarde, enquanto trocava uma lâmpada na escadaria, um rapaz o parou e observou. Você sempre vai com tanta força? O cara perguntou. Lucas limpou as mãos. Só nos dias que terminam com I. O homem sorriu e estendeu a mão. Tiago, bem-vindo a bordo. Aquele aperto de mão foi o primeiro de muitos. Na quinta, a notícia se espalhou. Alguns erguiam as xícaras de café quando Lucas passava. Uns acenavam respeitosamente. Uma mulher do marketing deixou um bilhete de obrigado colado em um espelho recém-polido, escrito em tinta rosa. Nós notamos e apreciamos. Lucas não lia muito nisso. Não estava ali por reconhecimento. Estava ali porque o aluguel não se pagava sozinho e Júlia ainda precisava de sapatos novos. Mas tinha algo satisfatório melhorar as coisas, mesmo de formas pequenas e quietas. Naquela noite, depois do turno, ele passou pelo elevador executivo saindo. As portas abriram. Mariana estava dentro falando com alguém no fone Bluetooth. Parou quando o viu. Os olhos se encontraram. Ela deu um aceno rápido, depois gesticulou para o painel. Vai descer. Ele hesitou. Ia pegar a escada. Ela arqueou uma sobrancelha. Você já consertou 3 luminárias, 2 canos vazando e uma dúzia de aborrecimentos menores essa semana. Acho que mereceu o elevador. Ele entrou. A porta deslizou fechada. Ela terminou a ligação e se encostou na parede lateral, braços cruzados. Você não perde nada, né? Tento não. Até os detalhes que ninguém nota. Geralmente é onde os problemas reais se escondem. Ela o estudou um momento. Onde aprendeu isso? Lucas olhou os indicadores de andar. Sendo pai, sendo pobre, os dois te ensinam a observar o que os outros ignoram. Ela não riu, mas não desviou o olhar. Você não é o que eu esperava, ela disse. Você também não, ele respondeu. O elevador parou antes das portas abrirem. Ela disse baixinho. Eu quis dizer como elogio. Lucas olhou para ela. Eu também. Depois ela se foi. Saltos clicando no corredor de mármore, a silhueta engolida pelo brilho do andar de cima. Naquela noite em casa, Lucas botou Júlia na cama. Ela estava na metade de um livro de histórias quando piscou sonolenta e perguntou. Você consertou algo grande hoje? Lucas sorriu. Só umas coisinhas pequenas. Ela bocejou.
Essas importam também. Ele acenou. Às vezes importam mais. Apagou a luz, sentou perto da porta uns minutos a mais do que o normal, pensando não no que fizera, mas em como, pela primeira vez em muito tempo, se sentia útil de novo. Não só necessário, valorizado. E isso fazia toda a diferença. Mariana Silva não estava acostumada a receber bilhetes manuscritos. Seu mundo rodava em e-mails, resumos executivos e assinaturas digitais. Então, quando encontrou uma folha dobrada na mesa naquela manhã de sexta, aninhada ao lado do latte e do monitor brilhante, quase ignorou. Mas a caligrafia infantil parou a mão dela no meio do caminho. Ela desdobrou a página. Um desenho de giz de cera a saudou primeiro. Uma mulher de palito com salto alto e vestido triangular ao lado de um homem alto segurando um esfregão. Entre eles, uma menininha com rabinhos de cavalo amarelos, braços erguidos como se voasse. Acima das cabeças flutuava um sol sorridente em um arco-íris torto. Embaixo, em marcador rosa, 5 palavras escritas com orgulho imperfeito. Obrigada pelo meu papai. As mãos de Mariana pararam. Por um longo momento, o silêncio do escritório a envolveu como um cobertor que ela não sabia que precisava. Olhou o desenho de novo. A inocência, a sinceridade. Depois se encostou na cadeira e expirou um fôlego que não sabia que segurava. Lá embaixo, Lucas trocava um painel de luz defeituoso perto da ala de marketing quando Mariana o encontrou. Senhor Santos, ela chamou, voz neutra mas firme. Ele olhou da escada. Senhora. Ela ergueu o papel. Obra da sua filha. Os olhos dele se arregalaram. Ah, sim, senhora. Não sabia que ela deixou na sua mesa. Falei para não subir aqui. Mariana balançou a cabeça. Ela não deixou. Minha assistente disse que entregou direto e pediu que eu lesse antes do almoço. Lucas fez careta. Ela quer bem. Espero que não tenha passado do limite. Não. Mariana disse suave. Não passou. Houve silêncio. Depois ela devolveu o desenho. Nunca recebi nada assim de ninguém. Lucas guardou o papel gentilmente no bolso de trás, a expressão pensativa. Ela acha que você me deu uma segunda chance. Mariana inclinou a cabeça. E o que você acha? Acho que... Ele parou, baixando a escada. Algumas pessoas lhe deram com dinheiro, outras com medo. Mas você... Ele hesitou, procurando a palavra certa. Você lhe dera com graça, mesmo quando não diz em voz alta. Os lábios de Mariana se entreabriram levemente, pega de surpresa pela sinceridade na voz dele. Não estava acostumada a elogios sem bajulação ou agenda. Obrigada, ela disse finalmente. Quando quiser. Ela virou para ir embora, depois parou e olhou para trás. Diz para a Júlia. Ela é melhor comunicadora que a maioria dos chefes de departamento. Lucas sorriu. Ela vai ficar radiante. Aquele fim de semana, Mariana se viu parada fora da velha biblioteca pública na Avenida Paulista. Fazia quase 20 anos que não pisava ali. O prédio era parte da infância dela, quando a mãe ainda acreditava em lugares quietos e o pai ainda não comprará o silêncio dela com internatos relógios de ouro. Dentro, nada mudará. Os pisos rangiam nos mesmos lugares. O ar ainda carregava o cheiro de páginas gastas, memórias frágeis demais para a luz do dia. Ela vagou para a sessão infantil sem querer. Uma menininha sentava no chão, pernas cruzadas, lendo em voz alta para um coelho de pelúcia no colo. A cena trouxe uma pontada que ela não esperava. Lembrou de ser tão pequena e lembrou da primeira vez que alguém disse que ler era perda de tempo se não levava resultados. Na época, acreditara. Não mais. A segunda veio com a clareza fria do início de fevereiro. Lucas chegou no horário como sempre e foi para a sala de correio consertar uma máquina de separar cartas travada. O funcionário da sala de correio, um homem idoso chamado Felipe, ofereceu uma xícara de café morno em copo de papel. Você está aqui há quanto? 2 semanas. Felipe perguntou, semicerrando os olhos. Mais ou menos. Já fazendo mais que os caras que estão aqui há 2 anos. Lucas deu de ombros, só tentando ajudar onde posso. Felipe acenou. Esse lugar precisa de mais gente como você. Lucas sorriu. Acho que todo lugar precisa.
Naquela tarde, ele passou por Mariana no corredor fora da sala de reuniões. Ela andava rápido, celular em uma mão, tablet na outra, voz baixa e cortante. Mas quando o viu, parou. Senhor Santos. Ele parou no meio do passo. Sim, senhora. Queria te perguntar uma coisa. Ela olhou o corredor, depois se aproximou, baixando a voz. Você topa ajudar a avaliar os problemas de segurança nas partes mais antigas do prédio? Você parece ter olho para coisas que a maioria perde. Lucas piscou, surpreso. Claro, fico feliz em ajudar. Bom. Ela enfiou o tablet debaixo do braço. Vou mandar alguém te enviar o acesso. Ele acenou. Obrigado por confiar em mim. Os olhos dela encontraram os dele. Você mereceu. E pela primeira vez desde que entrou na Maritech, Lucas se sentiu mais que útil. Sentiu-se visto. Naquela noite, enquanto ele e Júlia sentavam no canto favorito deles em uma lanchonete local, ela tagarelava sobre um concurso de leitura na escola e como queria ganhar uma fita grande e brilhante por ler mais livros. Lucas ouvia contente até ela parar e perguntar: Você acha que a senhora Mariana está sozinha? Ele piscou. Por que diz isso? Ela sorri como alguém que sorria muito, mas esqueceu como. Ele olhou para ela por um longo instante, depois esticou a mão para a mãozinha dela na mesa. Você pode estar certa, murmurou. Talvez a gente possa ajudar ela a lembrar. A previsão não avisou direito. A tempestade de chuva veio rápida e brutal, engolindo os quilines de São Paulo no meio da tarde. Às 17 horas, a maioria dos funcionários da Maritech já fora para casa. Quem ficou se reunia perto das janelas, vendo o estacionamento sumir em um borrão cinza. Carros atolados, ruas fechadas, sinal de celular piscando. Às 18 horas, a energia caiu. Lucas estava no andar de baixo quando as luzes morreram, trocando uma luminária piscante fora do departamento jurídico. A escuridão repentina foi completa, um preto sufocante que assustou até ele. Parou um momento, depois pegou a lanterna no cinto de ferramentas, ligando com os reflexos calmos de um homem que lidara com pior. O gerador de emergência ligou segundos depois, zumbindo de algum lugar fundo no prédio. Luzes de backup fracas piscaram nos corredores, lançando um brilho pálido e incerto. Lucas expirou. Não medo, só foco. Foi para o escritório de segurança primeiro. Dentro, o guarda noturno mais velho do prédio, Pedro, tremia apesar do casaco. Mão sobre o aquecedor que não funcionava mais. Você tá bem? Lucas perguntou. Pedro grunhiu. Gerador só alimentando metade do prédio. Porão tá fora. Ventilação também. Frio tá entrando. Lucas acenou. Fica aqui. Vou checar os painéis. Tem certeza? Já lidei com pior em uma chuva como essa. Mariana ficará até tarde para uma ligação do conselho que atrasava. Quando as luzes diminuíram, ficou na janela, vendo a cidade sumir atrás de grossas gotas. Não entrou em pânico. Nunca fazia. Mas algo no silêncio que seguiu parecia diferente aquela noite. Não perigoso, só vazio. Camila já fora. A maioria dos executivos do andar de cima também. Vestiu o casaco e foi para as escadas. Quando chegou ao segundo andar, os corredores pareciam abandonados. Depois viu a luz se movendo devagar, constante, como uma vontade própria. Lucas, carregando uma segunda lanterna agora, como se esperasse dar para alguém. Parou quando a viu. Não esperava você ainda aqui, ele disse. Não esperava você em dever de resgate. Ela respondeu. Lucas deu um sorriso torto. Tendo ficar quando as coisas quebram. Mariana hesitou. Depois andou ao lado dele. Você conhece a rede de backup? Perguntou. Aprendi mais rápido do que planejava. Ela o estudou enquanto andavam. Você sempre fica tão calmo em crise. Ele virou a cabeça levemente. O mundo não fica menos quebrado se você entra em pânico. Algo no jeito que ele disse apertou o peito dela. Não era uma frase. Era verdade vivida. Desceram para o porão juntos. O frio os acertou primeiro, afiado e implacável, o tipo que entra nos nós dos dedos e na coluna. Lucas os guiou passando por salas de estoque, sistemas velhos enferrujados de inquilinos anteriores. A caldeira gemeu ao passarem.
No canto distante, perto de uma série de painéis de emergência, Lucas agachou para checar um fusível. Mariana ficou atrás, braços apertados no peito. Você não devia estar aqui embaixo, ele disse sem olhar para trás. Não sou boa na sala de reuniões sem luz, ela respondeu. Ele sorriu para a caixa de fusíveis. Justo. Enquanto trabalhava, os olhos de Mariana varreram o quarto. Entre poeira e cabos, um catre dobrável antigo, parte de um plano de abrigo ultrapassado. Um cobertor puído ainda enfiado na estrutura. Você acha que esse prédio tem fantasmas? Ela perguntou de repente. Lucas parou. Você acredita nisso? Ela deu de ombros. Não fantasmas exatamente, só a energia que a gente deixa quando esquece de se importar. Ele não respondeu de imediato, depois baixinho disse, alguns prédios são mais vivos que as pessoas dentro deles. Mariana virou para ele, surpresa com quão verdadeiro aquilo soava. Minutos depois, o fusível clicou. Um surto de vida voltou para as ventilações. Um zumbido distante seguiu. Calor de volta, ele disse. Ela expirou. Você salvou metade do escritório de hipotermia. Acho que ganhei meu salário. Não, ela respondeu. Ganhou algo mais que isso. Ele olhou para ela. Ela hesitou. Você me lembra alguém, disse. Alguém que conheci antes de tudo isso. Alguém bom. Alguém real. Subiram as escadas em silêncio. Quando chegaram ao térreo, Mariana parou. Vou checar o Pedro. Lucas acenou. Já fiz. Ele está aquecido agora. E os outros? Iluminei a área de vending com lâmpadas sobrando do estoque. Alguém está distribuindo lanches como se fosse carnaval. As pessoas vão ficar bem. Ela sorriu, o tipo de sorriso que não chega na boca, mas fica nos olhos. Você não está só consertando coisas aqui, disse baixinho. Está mudando como as pessoas se sentem nesse lugar. Lucas demorou. É mais fácil se importar com algo quando alguém já se importa. Os olhos se encontraram na meia-luz. Não tinha nada romântico naquele momento. Só conexão. Algo quietamente humano. Preciso ir, ele disse. Júlia está com a vizinha hoje. Ela espera uma história antes de dormir. Mariana inclinou a cabeça. Que história vai contar para ela? Ele sorriu. Provavelmente algo sobre fantasmas que consertam coisas no escuro. Ela riu. Euléria é isso. Ele inclinou a cabeça em despedida e andou para a saída, botas ecoando suave no piso. Mariana ficou ali por um bom tempo, cercada por um mundo que construíra. E pela primeira vez em anos, não parecia vazio. Parecia o início de algo que ela ainda não tinha palavras. O Gala da Maritec era uma tradição anual, um evento corporativo encharcado de discursos polidos, sorrisos ensaiados. Geralmente no átrio do terraço, era uma noite reservada para mingling de elite, premiações e networking coreografado. Esse ano, porém, algo mudou. Mariana Silva, sempre pragmática, insistira em estender convites além do círculo usual de executivos e investidores. O time chamou de outreage. Ela chamou de atrasado. Lucas Santos recebeu o convite 2 dias antes do evento, entregue em mãos por Camila, que apareceu com um sorriso quente e um bilhete de Mariana. Sua mesa fica perto da parede do jardim. Vista o que te deixa confortável. Você já mereceu seu lugar. Ele olhou o envelope muito depois dela e Júlia, porém, não pausou. Vamos para uma festa, guinchou, girando devagar no carpete velho. Acha que vai ter bolo ou glitter? Ou talvez balões em forma de guaxinim. Lucas riu, bagunçando o cabelo dela. Meu amor, não sei se é esse o clima que eles querem. Ainda assim, passou ferro na camisa decente de novo, amarrotada mas apresentável, e achou uma calça escura que não usava desde a última entrevista que não deu em nada. Pediu uma gravata clip-on emprestada de um vizinho e lustrava as botas até quase parecerem novas. Júlia usou o vestido favorito, rosa com flores gastas, e insistiu em adicionar uma tiara brilhante. Você parece realeza, ele disse ao prender o casaco dela. Me sinto uma super-heroína. Ela respondeu com um sorriso. O átrio brilhava. Luzes penduradas no teto de vidro em fios dourados, reluzindo como estrelas contra o esquiline noturno da cidade. Mesas cobertas de linho e luz de velas.
Jess saía de um quarteto ao vivo no canto, elegante e atemporal. Lucas parou no limiar, uma mão no ombro de Júlia. Sentiu-se fora de lugar, como um carpinteiro que entrou em um salão de baile por engano. Mas Júlia avançou sem hesitar, olhos grandes de espanto. Papai, esse lugar é mágica. Ele sorriu apesar de si. Talvez seja. Um garçom o saudou, gesticulando para a mesa. Lucas estava na metade de varrer o salão por rostos familiares quando Mariana apareceu. Vestia seda azul marinho. Simples, discreta, tirar o fôlego. O cabelo preso para trás e sem joias. Só confiança. Andou para eles com segurança quieta, mas os olhos amoleceram ao encontrar o de Júlia. Você deve ser a artista, disse. Júlia irradiou. Você é a chefa. Mariana acenou. Só meio período. Lucas riu, tensão dissolvendo um pouco. Fico feliz que veio, ela disse, virando para ele. Não seria certo sem você. Lucas olhou ao redor. Não sei se encaixe no código de vestimenta. Você encaixa na intenção, ela disse gentil. Isso parou. O jantar passou em um borrão quente. Conversas com gente que Lucas só conhecia de passagem. Umas risadas genuínas. Até um elogio ao desenho da filha de um homem de que pediu uma cópia. Mariana observou de longe por um tempo. Tinha algo ancorador em ver Lucas nesse espaço, não ajustando luminárias ou limpando suprimentos, mas só presente, à vontade. No meio da noite, as luzes diminuíram levemente. O quarteto começou uma melodia lenta, ondulante. Pessoas se levantaram, indo para o centro aberto. Júlia puxou a manga de Lucas. Dança comigo, papai. Ele hesitou, olhando as botas. Tem certeza? Ela acenou, já puxando. Foram para a beira da pista. Lucas pegou as mãos dela desajeitado e ela riu enquanto balançavam, os pés dela em cima das botas dele, a risada borbulhando como uma nascente. Ao redor, sapatos polidos giravam em arcos graciosos. Lucas, com casaco grande e postura cansada, parecia totalmente fora de lugar até Mariana avançar. Ela esticou a mão. Posso? Júlia piscou. Com o papai? Mariana sorriu. Só se ele concordar. Lucas olhou da filha para Mariana, depois de volta, e algo nos olhos de Júlia. A esperança, o deleite, respondeu por ele. Pegou a mão de Mariana. Moveram-se devagar, tentativamente no início. Lucas nunca dançara de terno. Mariana não dançara com ninguém sem expectativas há anos. A mão dela encontrou o ombro dele. A dele encontrou a curva da cintura dela. Moveram-se em uníssono, sem prática, mas constante, como duas pessoas redescobrindo como conexão se sente. Ao redor, o salão sumiu. Não achava que você diria sim, ela murmurou. Não achava que você pediria. Ela sorriu. Tenho me surpreendido ultimamente. Ele acenou. Notei. Houve silêncio, confortável e raro. Depois ela disse, você não fala muito dela. Ele sabia de quem. Minha esposa faleceu quando Júlia tinha 4 anos, disse baixinho. Acidente de carro. Ela era boa, sólida, do tipo que dobrava toalhas perfeitamente e ria das próprias piadas. Sinto muito, Mariana disse. Eu também. Todo dia. Mas, Júlia... Ele olhou para a beira da pista, onde a filha agora girava em círculos lentos, braços abertos. Ela me salvou. Mariana seguiu o olhar dele. E talvez agora você está salvando ela de volta. Ele olhou nos olhos dela então. Realmente olhou. Você não precisa deixar tudo sozinho, sabe? Mariana não respondeu, mas os dedos dela apertaram levemente nos dele. A música acabou. Separaram devagar, nenhum com pressa. Obrigada, Mariana disse. Pelo quê? Por dançar com uma mulher que esqueceu como ser convidada. Lucas ofereceu um meio sorriso. Obrigado por lembrar um homem que esqueceu o que significava ser visto. Ao voltar para a mesa, Júlia correu e o abraçou forte. Você parecia feliz, sussurrou. Estava, ele disse, e pela primeira vez quis dizer com cada célula do corpo. A segunda depois do gala carregava um silêncio estranho, como o ar depois de um trovão. O ritmo usual da Mari voltará. Teclados clicando, café fervendo, reuniões marcadas em calendários seguidos, mas algo não dito pairava.
Lucas notou no jeito que as pessoas pausavam conversas quando ele passava. Não frieza, só curiosidade com bordas. Sorrisos educados duravam mais que o normal. Uns olhares de corredor mudavam mais rápido que deviam. Algo era diferente. Ao almoço, teve a resposta. Limpava o lounge executivo quando Camila entrou, a expressão composta agora, nublada de desconforto. Lucas, disse baixinho, olhando ao redor. Mariana quer falar com você agora. Lucas acenou, limpando as mãos em um pano, e a seguiu pelo corredor. Os passos dele firmes, mas dentro algo se enrolava apertado no peito. Pegaram o elevador de trás para o 22º andar. Mariana estava perto da mesa, braços cruzados, costas retas. As janelas atrás dela brilhantes com luz do meio-dia, mas os olhos sombreados. Esperou até Camila sair antes de falar. Teve uma reunião essa manhã, disse. Lucas não sentou. Deixa eu adivinhar. Eu estava na pauta. Mariana deu um aceno pequeno e apertado. RH não iniciou. Ela acrescentou. Veio do conselho. A mandíbula de Lucas apertou. E eles querem me remover de áreas públicas. Efetivo imediatamente. Ele engoliu. Porque dancei com a CEO. Mariana não sorriu. Porque dancei com o faxineiro. O silêncio que seguiu foi afiado. Não hostil, mas cheio do tipo de verdade que não precisava explicar. Disse não para eles. Ela disse. Lucas olhou para ela, incerto se sentir aliviado ou culpado. Não quero causar problema. Você não causou, ela disse. Eles só gostam do mundo deles arrumadinho, controlado, familiar. Lucas acenou devagar. E eu não encaixo. Você encaixa, Mariana disse firme. Eles só não atualizaram as definições. Por um momento, a voz dela fraquejou, mais suave agora. Mas não posso brigar com eles em toda a frente. Não assim. Ainda não. Lucas não respondeu de imediato. Olhou além dela para o esquiline, o vidro, o poder que ela tinha e a gaiola que virara. Talvez eu deva ir, disse finalmente. Você tem uma empresa para proteger. A cabeça dela ergueu rápido. Você acha que eu ligo mais para a aprovação deles que para o meu julgamento? Não, ele disse. Mas sei como gente assim funciona. Eles desgastam os bons até cansarem o suficiente para dobrar. Mariana avançou. Então me deixa ser a que não dobra. Lucas balançou a cabeça. Você já me deu mais que a maioria. Lucas, não. Ele ergueu a mão, gentil mas firme. Não perca mais batalhas só porque apostou em alguém como eu. A voz dela mal acima de um sussurro. Você não é alguém como nada, Lucas. É a coisa mais decente que esse prédio viu em anos. Ele ofereceu um sorriso triste. Por isso devo ir, para o prédio não esquecer. Lucas arrumou o armarinho pequeno no quarto de manutenção naquela noite. Só um par de luvas, um bloco com log de reparos rabiscados e o desenho que Júlia fez, o que Mariana uma vez segurara. Guardou com cuidado em uma pasta e fechou o casaco. Sem despedidas, sem anúncio, só o jeito quieto que entrará e o jeito quieto que saiu. Naquela noite, Mariana não foi para casa. Sentou no escritório muito depois do sol mergulhar atrás das montanhas, as luzes da cidade abaixo piscando como perguntas que ela não tinha mais respostas. Ficava pensando no jeito que Lucas olhara para ela. Não bravo, não ressentido, só resolvido. Como um homem que sabia que não podia ganhar na casa de outro, não importava quão limpo mantivesse. Camila entrou por volta das 21 horas com um copo d'água. Hesitou antes de colocar na mesa. Quer que eu rascunhe o memo oficial de saída? Mariana balançou a cabeça. Não escreve nada, disse. Deixa o silêncio ser o memo deles. Enquanto isso, Lucas sentava no sofá gasto do apartamento. Júlia aninhada ao lado, dormindo rápido debaixo de uma colcha de retalhos. A TV zumbia fraca no fundo, mas ele não via. Segurava o desenho nas mãos de novo. Obrigada pelo meu papai. O peito apertou. Pensou em tudo que não dissera. Como não se arrependia de nada. Como dançar com Mariana parecerá menos erro e mais memória que queria guardar. Ela olhara para ele como se fosse um homem digno de ver, e só aquele olhar valia tudo.
Na manhã seguinte, Lucas saiu cedo para consertar a cerca atrás do prédio da dona Ana. Ela não pediu, mas inclinava demais para o oeste, e ele não parava de notar coisas que precisavam de reparo. Um hábito, uma vocação. Não sabia mais. Ao meio-dia, tinha as tábuas realinhadas e o portão abrindo suave. Enquanto limpava o suor da testa, uma voz familiar chamou. Te disse para não ir sem se despedir. Ele virou. Mariana estava na beira da calçada, os saltos clicando suave no concreto gelado. Lucas se endireitou. Não queria tornar mais difícil. Não tornou, ela disse. Só tornou. Ficaram em silêncio por um longo instante. Finalmente, ela enfiou a mão no casaco e tirou um papel dobrado. O que é isso? Uma lista, disse, de todas as coisas erradas no prédio que você nunca teve chance de consertar. Ele arqueou uma sobrancelha. Ela se aproximou e no final adicionei mais uma. Ele desdobrou. Lia, essa empresa parou de parecer minha no dia que você saiu pela porta. Lucas olhou, coração batendo forte no peito. Depois ela acrescentou suave, e não tô pronta para desistir. Mariana Silva não estava acostumada a aparecer na porta de gente. Sua vida era vivida em elevadores e salas de reunião, carros com motorista e lojas de conferência, sempre chegando, nunca só aparecendo. Mas naquela tarde, parada fora do prédio de apartamentos de Lucas Santos, sentia-se estranhamente humana. Apertava o envelope mais forte no bolso do casaco. Não era um pedido de desculpas. Não sabia exatamente o que era, mas parecerá importante escrever, necessário, como se não pudesse continuar até entregar. Apertou a campainha do apartamento 3C. Uma voz de criança respondeu. Alô? Oi, Júlia. É a Mariana. Seu pai está em casa. Uma pausa. Só um segundo. A porta zumbiu aberta. Mariana sorriu, coração instável. Dentro, o apartamento era quente, mas humilde, bem cuidado, mas vivido. Mariana notou os detalhes imediatamente. Um cabideiro feito de madeira reciclada. Uma prateleira de parede cheia de livros usados. Um desenho emoldurado de uma casa com 3 palitos colado com cuidado acima do sofá. Lucas estava na cozinha, secando as mãos em um pano de prato. Parecia surpreso, mas não descontente. Não esperava te ver hoje. Imaginei, Mariana disse, entrando, tirando as luvas. Mas tinha algo que queria dizer pessoalmente. Júlia, perchada na mesa com um sanduíche de pasta de amendoim pela metade, acenou. Oi, chefa. Mariana riu. Oi, artista. Lucas gesticulou para a sala. Quer um chá ou algo quente? Tô bem, obrigada. Sentou no sofá, alisando a saia. Na verdade, esperava algo mais simples. Uns minutos de honestidade. Lucas sentou do outro lado, cotovelos nos joelhos. Você sempre teve isso. Ela hesitou. Depois tirou o envelope do casaco e entregou. Ele abriu devagar. Dentro uma folha única datilografada, mas assinada à mão por Mariana. Lucas, tem diferença entre dar um emprego para alguém e dar uma razão para ficar. Você me deu a segunda. Me lembrou o que era se importar com mais que margem de lucro e imagem pública. Se você quiser, gostaria de oferecer algo mais. Não só sua posição de volta, mas uma nova. Uma onde seus instintos e integridade não sejam desperdiçados. Um papel que importa. Não posso mudar como eles veem o mundo da noite pro dia, mas posso começar com como eu cuido do meu. Me avisa se considera. Mariana. Lucas leu 2 vezes, depois mais uma. Olhou para cima, olhos firmes. Por que eu? Ela se encostou. Porque o prédio ficou mais frio depois que você foi. Porque as pessoas sorriam menos. Porque eu sorria. Ele segurou a carta por um longo momento, depois dobrou com cuidado. Júlia, chamou gentil. Pode dar um tempinho pra gente. Júlia acenou e pulou para o quarto, deixando migalhas atrás. Quando a porta fechou, Lucas olhou de volta para Mariana. Nunca quis mais se trabalhar duro e ser decente, disse. Mas aquele lugar me deu propósito, como se eu consertasse mais que lâmpadas. A voz de Mariana amoleceu. Você consertava. Mas se eu voltar, continuou, tem que ser pelos motivos certos.
Não só porque faz a empresa parecer generosa. Não porque sou caso de caridade. Os olhos dela não vacilaram. Vai ser porque confio no seu julgamento mais que na maioria dos gerentes. E porque tô cansada de prédios cheios de gente que só liga pro título. Lucas sorriu fraco. Nunca tive um desses. Vai ter, ela disse, se quiser. Naquela noite, Mariana ficou para o jantar. Nada chique, só macarrão gratinado e feijão verde de lata. Mas era quente, honesto e cheio da risada de Júlia, enquanto contava piadas que mal faziam sentido, mas ainda faziam todos sorrirem. Em um ponto, Mariana se viu ajudando a lavar louça, mangas enroladas, espuma grudando no relógio. Lucas ao lado, secando pratos, os movimentos em ritmo quieto. Você nunca pareceu tão não-cio, ele provocou. Ela sorriu. Não conta para os acionistas. Quando a louça acabou, voltaram para a sala e Júlia se aninhou no colo de Mariana como se fosse a coisa mais natural do mundo. Podemos ficar com ela, Júlia sussurrou pro pai. Lucas riu. Vamos ver, filhota. Mariana olhou para baixo, sorrindo suave. É a oferta mais legal que tive o ano todo. Mais tarde, enquanto estava na porta, casaco na mão, Lucas a acompanhou para fora. A luz do corredor zumbia acima, lançando sombras longas na parede. O que quer que aconteça depois, Lucas disse. Obrigado por vir aqui, por dizer o que disse. Mariana olhou para ele. Você merece uma vida que não pareça emprestada, Lucas, e gostaria de ajudar a construir isso se você deixar. Ele acenou devagar. Você já está. Na sexta seguinte, o clima na Maritec parecia diferente. Não porque as políticas mudaram ou o conselho amoleceu da noite pro dia, mas porque um homem andava pelos corredores de novo. Lucas Santos voltará, não com esfregão ou carrinho, mas com prancheta e crachá que agora lia supervisor de instalações. Um título pequeno, mas honesto, real e merecido. Passou a manhã inspecionando escadarias e testando alarmes. Atendeu chamadas de 3 departamentos diferentes sobre reparos menores, se ofereceu soluções antes de terminarem de descrever os problemas. Até achou tempo para consertar uma janela de escritório travada que ficará fechada por meses. Mas ao meio-dia, se viu em um corredor que não visitará desde a primeira semana, a ala executiva. Parou fora do escritório de Mariana. A porta aberta. Ela sentava atrás da mesa, mangas enroladas, óculos baixos no nariz, olhos focados em uma planilha de orçamento que claramente a entediava. Quando olhou e o viu, a mudança na expressão foi tão sutil que só alguém como Lucas pegaria. Ele bateu no batente mesmo assim, por educação. Espaço para um supervisor. Sempre, ela disse, deixando o papel de lado. Lucas entrou. Estão usando a sala de conferência do terceiro para um treinamento de liderança. RH esqueceu de agendar o time de vacantes. Pode ouvir reclamações. Ela sorriu. Você ainda conserta coisas antes de quebrarem. Ele deu de ombros. Mais fácil assim. Houve pausa. Depois ela se levantou e foi para uma prateleira próxima, pegando uma caixinha retangular embrulhada em papel pardo e amarrada com barbante. Tenho algo para você. Lucas olhou cauteloso. Esqueci um aniversário. Ela entregou. Abre. Dentro um pano dobrado, macio, limpo e azul claro. Um lenço bordado no canto com fio elegante era um desenho minúsculo de um esfregão e um martelo cruzados como emblemas. Abaixo, comece onde está quebrado. Fique até melhorar. Lucas piscou, tocado de um jeito que não conseguia descrever. Minha mãe dizia isso, Mariana explicou, antes da vida ficar complicada demais para coisas pequenas como lenços e lemas. Lucas passou o polegar no bordado. É lindo. É seu. Ele dobrou com cuidado e guardou no bolso como algo sagrado. Naquela noite, Mariana mandou um memo para toda a empresa. Sem release de imprensa, sem post em rede social. Só uma mensagem interna, breve, proposital e escrita com candura rara. Caro time, hoje damos as boas-vindas de volta a alguém cujo trabalho quieto manteve nosso prédio e nossa cultura mais fortes do que muitos percebem. Lucas Santos nos lembra que integridade não é título e liderança nem sempre usa terno. Por favor, juntem-se a mim em dar as boas-vindas oficiais a ele como nosso supervisor de instalações.
Mais importante, tirem um momento para notar o que ele nota, coisas que os outros perdem porque importam quietamente. E se tiverem sorte, talvez aprendam algo com o jeito que ele escuta. Mariana. Lucas leu aquilo à noite com Júlia dormindo ao lado, as mãos ainda segurando o esboço de giz do jardim que esperava ele construir um dia. Não sabia quantos entenderiam a mensagem de verdade, mas ele entendia, e isso bastava. A semana seguinte passou em jeitos constantes e quietos. Lucas se acomodando no novo papel. Mariana voltando ao redemoinho de ligações de investidores e lançamentos de produtos. Ainda assim, a distância entre eles parecia encolher de formas invisíveis. Reuniões pequenas viravam cafés compartilhados. Atualizações viravam conversas lentas. Uma manhã, Mariana ficou ao lado de Lucas enquanto ele consertava uma tábua solta em um banco no jardim do terraço. Sabe, disse, passando os dedos no braço de madeira. Esse era meu lugar favorito no prédio todo. Era. Ela deu de ombros. Pareci de vir depois que meu pai morreu. Não parecia mais meu. Lucas olhou para cima. Parece agora. Os olhos dela amoleceram. Parece quando você está aqui. Ele sorriu quieto e verdadeiro. Naquela sexta, Mariana entrou no escritório e encontrou um envelope pequeno sem marca na cadeira. Dentro um bilhete escrito na caligrafia cuidadosa de Lucas. Você uma vez me deu uma segunda chance, sem pedir nada em troca. Me lembrou que alguns lugares não precisam de conserto, só de notar que algumas pessoas não precisam de salvação, só de alguém acreditar nelas. Isso não é um gesto grandioso. É quieto. Mas se você estiver pronta, gostaria de te convidar para algo melhor que dançar em volta de sentimentos e esperar sinais. Tem um lugar na minha vida para você, Mariana. Não como CEO, mas como uma mulher que me viu antes de qualquer um. Você vem para casa comigo? Não hoje, mas um dia. Para sempre. Lucas. Mariana leu 3 vezes. Depois mais uma. E quando largou, fez algo raro. Riu. Uma risadinha pequena, deleitada e surpresa, do tipo que ecoou nas paredes do escritório e pareceu sol em pedra. A primavera chegou em São Paulo do jeito que sempre chega, timidamente como alguém com medo de ocupar espaço. Manchas de umidade ainda grudavam nas calçadas sombreadas, mas o ar amolecera. Dava para cheirar a mudança. Folhas úmidas, começos frescos. Lucas Santos estava no que era uma sala de estoque no térreo da Maritec, agora esvaziada, limpa e zumbindo com o som de um novo começo. Limpou as mãos em um pano e deu um passo atrás para admirar a transformação. Sumiram as prateleiras enferrujadas e azulejos rachados. No lugar, uma fileira de bancadas de trabalho resistentes, ferramentas penduradas organizadas, uma mesa larga no centro coberta de plantas e esboços. Contra uma parede, um quadro branco intitulado Iniciativa Conserta Comunidade, meio cheio de nomes e ideias de projetos. Não era só uma oficina. Era uma semente e Mariana o ajudara a plantar. Ela apareceu na porta logo depois do meio-dia, carregando um copo para viagem e uma sacola de papel pardo. Esqueceu o almoço de novo. Lucas olhou, sorrindo. Não, só priorizei errado. Ela entregou a sacola. Rosbife com cheddar e café que tá quente de verdade. Ele pegou grato. Você me mima. Considero combustível para infraestrutura. Ela andou pelo quarto devagar, olhos varrendo os detalhes que ele instalara com cuidado. Suporte de pegboard, caixas rotuladas, até uma estante para materiais doados de fornecedores próximos. Você fez tudo isso em 2 semanas? Perguntou. Tive ajuda. 2 estagiários da manutenção, um empreiteiro aposentado que conheci na lanchonete e Júlia quando não está construindo um forte debaixo da mesa de serra. Mariana riu natural. Lucas sentou na beira da mesa central, desembrulhando o sanduíche. Mariana se encostou ao lado, voz mais quieta agora. Sabe que isso é mais que um projeto, né? Ele olhou para ela. Você criou um espaço onde as pessoas se sentem úteis de novo. Ela continuou, onde a dignidade é desempoeirada. Lucas acenou. É incrível que as pessoas consertam quando alguém finalmente confia nelas para isso. Ela virou para ele, procurando a expressão. Você já pensou no que está construindo, Lucas? Além das prateleiras e parafusos. Ele não respondeu de imediato. Depois, devagar.
Penso em como esse lugar parecia antes e como parece agora. Ela deixou aquilo pairar. Depois disse quase hesitante: Tenho pensado em recomeçar. A testa de Lucas franziu. Como assim? Mudar a sede, reduzir, deixar a torre de vidro para trás. Ele piscou. Você está falando sério. Ela acenou. Tô cansada de olhar de cima para as pessoas. Quero construir algo onde a gente olha ao lado delas. Lucas se encostou. É ousado. Acha que não consigo ousar. Acho que você é ousada desde o dia que contratou um faxineiro sem pedir permissão para ninguém. Os olhos se encontraram e algo não dito passou entre eles. Mais claro que palavras, mais constante que lógica. Confiança, crença, algo profundo o suficiente para segurar a forma da esperança. Mais tarde, naquela semana, hospedaram a primeira reunião oficial da iniciativa Conserta Comunidade. O quarto zumbia de vida. Aposentados, aprendizes jovens, pais solteiros e voluntários de todo tipo. Uma mãe jovem trouxe um carrinho quebrado. Um adolescente perguntou sobre restaurar uma bike enferrujada. Uma senhora idosa pediu ajuda com os degraus da varanda de trás. Lucas observou tudo se desenrolar do fundo, prancheta na mão, coração cheio. Mariana ao lado, braços cruzados, sorrindo. Você está no seu elemento, disse. Ele olhou de lado. Você também. Ela sorriu. Não conta pro conselho. Já contei, disse. Eles perguntam se você está concorrendo a prefeita em segredo. Mariana riu. Uma risada real, desprotegida e quente. Deus ajude São Paulo. Naquela noite andaram para casa juntos. Mariana carregando Júlia no colo. Lucas empurrando um carrinho com madeira doada. Ao se aproximarem do apartamento, Mariana parou na frente do prédio do outro lado da rua. Vazio, coberto de era, janelas tampadas, mas estrutura intacta. O que é esse lugar? Perguntou. Lucas olhou. Antiga padaria, fechada há 10 anos. Cidade tentou vender 2 vezes, mas sem compradores. Ela inclinou a cabeça. Acha que daria uma boa escola. Para quê? Para construir coisas, para consertar pessoas. Lucas sorriu. Tipo uma escola técnica. Não, tipo uma escola de corações. Ele olhou surpreso, mas ela falava sério. Tô cansada de ver gente cair pelas rachaduras, disse. Quero pegar alguns. Lucas se encostou no carrinho, braços cruzados, pensando em largar tudo. Não, disse, pensando em dar tudo de forma diferente. Ele acenou devagar, as engrenagens já girando na mente. Posso desenhar os planos. Esperava que fizesse. Ficaram ali um momento mais, a cidade zumbindo ao redor, as estrelas começando a emergir pela névoa. Não era um plano perfeito, mas era um começo, e começos eram sagrados. O jardim atrás do novo centro comunitário Maritec não era grande coisa, só um trecho modesto de grama bordado por flores nativas silvestres, uns bancos de madeira reciclada e uma árvore jovem de pé que ainda usava etiqueta de viveiro. Mas naquela tarde, com o sol inclinado baixo e dourado pelos telhados, virou o chão sagrado. Lucas Santos estava perto do arco do jardim, ajustando a gola da camisa, passada a fel, se um pouco apertada. Construíra o arco ele mesmo, lixara cada viga até ficar liso como seda, embrulhara o topo em linho branco e entrelaçara a era, do jeito que Júlia descrevera, no rabisco de casamento dos sonhos. Não tinha altar, nem tapete de corredor, nem banda, mas tinha gente, gente que importava. O mecânico aposentado que ajudara a ligar a oficina de concertos, a viúva cuja cerca ele consertara na chuva, o adolescente que ensinara a usar serra. E cada um usava algo emprestado e algo grato. Na beira do jardim, uma placa improvisada lia. Sem presentes, só presenças. Júlia ao lado dele, solene em um vestido lavanda e tênis branco, segurando um buquezinho de flores silvestres com a seriedade de uma florista profissional. Você tá nervoso, papai? Perguntou, inclinando a cabeça. Lucas sorriu. Um pouco. Quer segurar minha mão? Ele acenou. Por favor. Ela pegou, pequena e quente. Ela vai ficar tão bonita, Júlia acrescentou, radiante. Eu sei, disse. Sempre fica. Bem então, a multidão se mexeu.
Mariana Silva apareceu. Não usava branco. Usava rosa poeirento, um vestido solto e fluido que pegava a luz como algo de nascer do sol. O cabelo preso simples. As mãos vazias, a expressão cheia. Andou sozinha, mas não desacompanhada, porque cada passo parecia carregado por tudo que sobrevivera. Luto, pressão, legado, solidão e a alegria quieta de escolher algo finalmente dela. O fôlego de Lucas parou, não porque era bonita, embora fosse, mas porque estava ali, e isso era tudo. Quando chegou nele, nenhum falou de imediato. Não tinha oficial, só um círculo de família por laço em vez de sangue. Lucas limpou a garganta. Não escrevemos votos, disse baixinho. Mariana acenou. Não precisamos. Ele olhou nos olhos dela, mas gostaria de dizer algo. Ela acenou uma vez. Passei a maior parte da vida construindo coisas que os outros abandonavam. Casas, projetos, promessas. Mas quando te conheci, parou, voz engasgando. Você não abandonou. Ficou, mesmo quando complicou, mesmo quando não sabia o que oferecer. Ele olhou para baixo, depois para cima. E pela primeira vez na vida, sinto que estou construindo algo que vai durar. Não porque é perfeito, mas porque é real. Os olhos de Mariana brilharam, mas o sorriso se manteve firme. Nunca acreditei em histórias de resgate, disse. Não do tipo onde alguém chega e conserta sua vida, mas acredito em gente quieta, gente que aparece e continua aparecendo, gente que escuta, gente que ajuda você a se consertar. Pegou a mão dele. Você não me resgatou, Lucas. Me lembrou que não precisava fazer tudo sozinha. Ele acenou devagar e então, sem fanfarra. Trocaram alianças, bandas simples forjadas por um artesão local que pediu só uma semana de horas voluntárias em troca. O aplauso que seguiu foi descoordenado, genuíno e alegre. Júlia jogou pétalas neles até rirem. A recepção era nada mais que cadeiras dobráveis, um toca-discos, uma mesa empilhada de tortas caseiras. Lucas dançou com Mariana sob o céu aberto, descalços na grama. Não falaram muito, só se abraçaram enquanto a música girava lenta e doce. Mais tarde, Mariana puxou Júlia para os braços e os três balançaram juntos, cercados por luz de lanterna e cheiro de primavera. Era, como alguém sussurrou perto da mesa de limonada, o casamento mais honesto que já viram. Naquela noite, depois dos convidados irem e Júlia adormecer em um forte de cobertor construído debaixo do arco, Mariana e Lucas sentaram sozinhos em um dos bancos que ele construíra. Estrelas piscavam entre galhos. Lucas olhou. Tem certeza que está pronta para isso? Uma vida com canecas lascadas e roupa que nunca se dobra sozinha. Mariana encostou a cabeça no ombro dele. Tive o escritório de canto, a vista de cobertura, as placas de prêmios, disse. Nada nunca pareceu lar. Lucas beijou o topo da cabeça dela. Bem, murmurou, bem-vinda ao lar. E pela primeira vez nas vidas dos dois, a palavra não significava um lugar, significava uma pessoa. Um ano depois, o sol nasceu gentil sobre o lado oeste de São Paulo, derramando ouro pelo novo centro comunitário Mari. Antes uma padaria vazia, agora viva com vozes, ferramentas e o ritmo constante de segundas chances. Dentro, a luz da manhã filtrava por janelas altas, se caía em bancadas onde adolescentes aprendiam a entalhar. Veteranos reconectavam rádios velhos e mães consertavam móveis que achavam irrecuperáveis. Não tinha títulos ali, só propósito. E Lucas Santos se movia por isso como um homem que sempre pertencera. Não dirigindo com prancheta, mas guiando com uma bússola invisível. Ajustava o punho de um aluno em uma furadeira. Lixava a borda de uma estante para uma mulher, fazendo sua primeira peça. Parava para encher o bule de café antes de alguém pedir. Notava coisas. Sempre fora seu domingo, Mariana estava no fundo do quarto, bloco na mão e lápis torto atrás da orelha. Não estava ali como CEO hoje ou nem como convidada. Era só a parte. Observava Lucas rir com o rapaz que mentorara. Via Júlia, agora com 7, liderando um grupo de crianças em um concurso de casinha de pássaro que de algum jeito envolvia glitter e marshmallows. Parecia bagunçado, barulhento, vivo, exatamente o que queria, exatamente o que nunca soube que precisava. Mais tarde, aquele dia, Lucas foi convidado a falar em um simpósio de pequenas empresas hospedado pela cidade.
Um evento cheio de apresentadores polidos e pitches ensaiados. Seu nome na lista surpreendeu todo mundo. Ficou em um palco modesto, em um auditório quieto, vestindo a melhor camisa de flanela, nas mesmas botas que consertara 2 vezes. Sem slides, sem estatísticas, só um coração cheio de algo real. Olhou a multidão e disse simplesmente: achava que consertar coisas significava pôr de volta como eram. Agora sei que significa ajudar a virar o que sempre deviam ser. Contou a história do prédio que o fez se sentir invisível e da mulher que o fez se sentir visto. Falou de corrimãos quebrados, cantos esquecidos e o tipo de trabalho quieto que nunca virava manchete, mas mudava vidas mesmo assim. Terminou com isso. Às vezes tudo que uma pessoa precisa é ser confiada com algo que importa, e alguém que vê o valor dela antes do mundo. O salão aplaudiu de pé, não porque falava como líder, mas porque falava como um deles. Naquela noite, em casa, Lucas e Mariana sentavam na varandinha pequena, canecas quentes na mão, cheiro de primavera no ar. Do outro lado da rua, as luzes do centro brilhavam suaves e constantes. Dentro, voluntários varriam o chão. Risadas ecoavam no tijolo pintado, e Júlia ajudava a pendurar uma placa nova perto da entrada. Lia, você pertence aqui. Mariana olhou de lado. Você sente falta? Do quieto. Lucas sorriu. Nem um pouco. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Bom, porque eu também não. Ficaram ali enquanto o mundo amolecia ao redor, sem pressa, sem espera. Contentes, inteiros. Antes de dormir, Lucas botou Júlia na cama e sentou ao lado um tempo. Você acha que vai sempre construir coisas? Perguntou sonolenta. Ele sorriu. Acho que sempre vou tentar. E a mamãe vai saber da Mariana. Ele hesitou, depois tirou o cabelo da testa dela gentil. Acho que sua mãe gostaria dela. Gostaria que a gente risse de novo. Júlia acenou uma vez. Depois, antes de pegar no sono, sussurrou. Acho que ela ficaria orgulhosa de você. Lucas ficou parado muito depois dela dormir. A casa quieta, mas não mais vazia. Na luz final do dia, Mariana achou o lenço velho que Lucas uma vez guardara. Desdobrou com cuidado e leu as palavras de novo. Comece onde está quebrado. Fique até melhorar. Sorriu e enfiou em uma moldura de madeira pequena. Depois pendurou perto da porta um lembrete quieto de onde o amor começa e como fica. Antes de ir, adoraríamos ouvir de você. De onde você está assistindo? Conta nos comentários. Sempre nos surpreendemos com quão longe essas histórias chegam e qual parte dessa história tocou mais seu coração. Foi o desenho da menininha, a dança sob as luzes do jardim, ou talvez a força quieta de um homem que só continuava aparecendo. Se essa história te trouxe um momento de paz, esperança ou inspiração, por favor, considere se inscrever no canal. Ajuda a gente a continuar contando essas histórias, que nos lembram quão poderosos podem ser a bondade, o amor e as segundas chances. Obrigado por passar seu tempo com a gente.